Boa noite, meu nome é Caio Manuel Fernandes Gouveia, sou aluno do curso de Direito da Unimonte, terceiro período, noturno, turma 112. Hoje eu vou falar sobre o orçamento público. Bom, dito isso, vamos de fato, para o orçamento público. O que é o orçamento público? Bom, nesse sentido, vai haver principalmente uma distinção entre o conceito mais clássico realmente de orçamento para o modelo atual, para aquilo que nós vemos hoje de orçamento público. Antes, o orçamento público era visto simplesmente como um planejamento de gastos públicos. Ponto. Era simplesmente uma forma de se planejar algum gasto. Entretanto, a legislação brasileira ela evoluiu, né? Ela foi cada vez mais delimitando, restringindo e especificando o orçamento público. Então, o conceito de orçamento público tornou-se bem mais modernizado e algo muito mais, assim, vislumbrado, sabe? Você realmente consegue visualizar, entender que há uma série de regras que delimitam, que restringem, que regulam o orçamento público. Dentro deste conceito, né, tem um importante doutrinador, pelo menos eu deduzo que ele seja importante, porque ele é utilizado assim, por vários autores. Vários autores citam ele, né, de direito financeiro, que é esse Baleiro. O livro que eu utilizei foi um livro de 2006, foi que eu tive acesso, e ele diz que, né, o orçamento público é um ato pelo qual o poder legislativo autoriza o poder executivo por um certo período e, né, em pormenor, as despesas destinadas ao funcionamento dos serviços públicos e outros fins adotados pela política econômica do país, assim como a arrecadação das receitas criadas por lei. Foi uma leitura horrível, me desculpa, mas enfim. Então vamos lá. Primeira coisa, o orçamento público ele é um ato do poder legislativo. Então este é o primeiro ponto que o autor classifica, utiliza na elaboração do seu conceito. Ou seja, orçamento público ele é um ato do poder legislativo. Ponto. Este ato, o que ele faz? Ele vai autorizar o poder executivo a, né, a realizar certas despesas. Então, quem elabora, né, quem propõe o orçamento é o poder executivo, na figura do seu respectivo chefe. Né? No caso da União, seria o presidente da República, no caso do Estado, o governador, no caso do município, o prefeito. Ponto. Então, é ele quem elabora. Entretanto, não é um ato próprio dele. Por quê? Simplesmente porque o orçamento é uma lei. Uma vez que ele é uma lei, né, o poder, em sentido estrito mesmo, que é responsável por elaboração das leis, é o poder legislativo. Né? É a função típica do poder legislativo. Então, quem é que vai analisar esse projeto que o chefe do executivo elabora? Vai ser o legislativo. Então, eles vão deliberar a respeito disso e aprovar. Ou seja, por mais que a proposta, né, desta lei parta do executivo, né, o poder, né, enfim, quem são os responsáveis, os competentes, né, por né, realmente vir a publicar, enfim, é um ato do Poder Legislativo. Ponto. Que vai autorizar esse aspecto temporal importante, né? Por um certo período, as despesas. Então, se eu vamos supor que seja aprovado na data de hoje, o que não é possível, porque tem um cronograma a ser seguido, mas vamos supor que seja aprovado o orçamento do ano de 2021, agora. Beleza, o orçamento ele foi aprovado e ele vai ter uma certa vigência, né? Ele tem um ano em que será executado. Existe, né, o ano de execução, que no Brasil é correspondente ao ano civil, né? É o ano de exercício fiscal, que no Brasil corresponde ao ano civil. Ou seja, vai do dia 1º de janeiro daquele ano
né, do ano subsequente à sua aprovação, até o dia 31 de dezembro do ano subsequente à sua aprovação. Então, este é o período, né, em que aquele orçamento terá vigência, seja no Brasil, seja no estado de Minas Gerais, por exemplo, ou seja no município de Montes Claros, também, por exemplo. Certo. Em pormenor, por quê? Porque ele tem que ser detalhado, passo a passo. Eu pretendo realizar tal despesa, e essa despesa que eu pretendo realizar, ela tem lastro nesta receita. Ou seja, para cada despesa tem que ter uma receita capaz de supri-la. Então, qual é o objeto disso? Seria realmente o funcionamento dos serviços públicos que vão servir à sociedade. Então, esta finalidade ela é muito observável no direito financeiro. Né? É a prestação de algo, né, que atenda às necessidades da sociedade. Só que, além disso, há também, outras finalidades. No caso, até coloquei, né, aí embaixo no slide. No caso, é, essa principal finalidade, né, ela diz respeito ao quê? A criação, ampliação, né, manutenção e melhoria destes serviços públicos que são prestados à sociedade, porém há outras finalidades que nós veremos mais detalhadamente a seguir. Então, isso é algo muito importante, né, de ser esclarecido, porque vai de encontro realmente com aquela política econômica que o determinado país adota. Eu não sei se eu estou olhando para a câmera, para onde estou olhando, eu não consigo olhar para a câmera, eu nunca consegui, então releva isso por gentileza. Outra coisa, né, eu já mencionei isso, mas, né, assim como a forma de arrecadação das receitas são criadas por leis, o orçamento público, né, que vincula uma despesa a uma receita também é criado por lei. Então, nisso fecha o primeiro ponto, que é o quê? O orçamento público ele é criado por lei. Certo. As outras funções, né, que eu havia mencionado. Eu coloquei três funções. A primeira função alocativa, em seguida a função distributiva, e em terceiro, por último, né, a função estabilizadora. É o que diz respeito a essas funções. É, com relação, perdão, com relação à função alocativa, ela basicamente vai tratar o quê? Da prestação de serviços à comunidade, ou seja, eu vou alocar tais recursos para pagar tais despesas, visando a prestação de um serviço, né, certamente essencial à sociedade, como, por exemplo, o transporte público municipal, por exemplo, em Montes Claros, né? Por mais que nós tenhamos o consórcio Mocbus, que é o consórcio que gere o transporte público municipal, por mais que seja prestado, né, pela iniciativa privada, é subsidiado pela prefeitura. Tanto que na lei orgânica do município de Montes Claros há uma regulamentação nesse sentido, atribuindo ao município a obrigação de prover o serviço de transporte público municipal. Esse serviço, como eu já mencionei, ele é, de certa forma, subsidiado pela Prefeitura de Montes Claros. Então, por mais que você pague por aquilo, tem ali, né, uma certa alocação de recursos para subsidiar, para tornar a passagem barata, acessível, né, à população, para servir a essa necessidade. Então, a gente volta naquilo. O direito financeiro ele faz sorrir por quê? Porque ajuda muitas vezes, né, uma parcela da sociedade que precisa de tal serviço a consumi-lo, a usufruí-lo por um preço mais acessível do que seria se fosse puramente privado aquele serviço, digamos assim. Não sei se vocês conseguiram perceber. Então essa seria a função alocativa. A função distributiva, perdão, ela vai no sentido de trazer um certo equilíbrio. Não é só no Brasil, em qualquer lugar do mundo, em qualquer país, em qualquer nação, vai haver um certo nível, um certo grau de desigualdade econômica, né, de desigualdade de distribuição de renda. Até na Coreia do Norte, que é um país assim extremamente, acho que ele é comunista, né, socialista, não sei.
Enfim, até mesmo na Coreia do Norte, há uma certa variação, né? Certa variação na distribuição de renda. Ela não é uniforme. Então, essa, infelizmente, também é a realidade no Brasil. Não é perfeita a distribuição de renda. Há uma concentração grande, né, em uma menor quantidade, e isso afeta a forma como ordinariamente é distribuída a riqueza no país, a renda no Brasil. Então, a função distributiva do orçamento público serve justamente para considerar essas desproporções, criando novas desproporções que vão equilibrar essa desigualdade de distribuição de renda. Então, a região mais pobre é bem mais provável que ela receba mais recursos, porque as demandas a serem supridas, as necessidades a serem supridas, são maiores. Certo. A função, né, estabilizadora, ela vai no sentido realmente de desenvolver o país, gerar desenvolvimento através da movimentação das atividades financeiras que ocorrem naquele estado. Por exemplo, eu sou uma prefeitura, eu preciso de um serviço. Ao invés de eu criar uma série de gastos para a própria instituição resolver aquele problema, eu prestar aquele serviço, eu posso simplesmente abrir, por exemplo, um processo licitatório e contratar, né, uma empresa para fazer isso para mim. Contratar, enfim, uma atividade empresária para realizar aquilo, através da iniciativa privada, por exemplo. Isso é bom por quê? Porque vai gerar riqueza, vai gerar uma movimentação financeira, vai gerar renda. Né? Uma pessoa será empregada em função disso. Então, de certa forma, isso ajuda, né, no desenvolvimento daquele país. Então, vai um pouco por esse sentido, essa função estabilizadora. De desenvolver de várias formas, não é só essa forma, de várias formas possível, através de investimentos, por exemplo, melhorias nos modais de transportes, enfim, vai desenvolver o país, né, de várias formas possíveis. Então, essa também é uma função, né, uma finalidade do orçamento público. Certo, nossa, me incomodando. Certo, características do orçamento. Então, como eu já mencionei, o orçamento ele terá algumas características, algumas finalidades. Eu já mencionei algumas finalidades, né? Na verdade, algumas funções do orçamento, mas a finalidade dela, em síntese, ela é equivalente, né, ao princípio da finalidade da administração pública. Ou seja, né, em direito administrativo não é a nossa matéria propriamente dita, mas elencam-se, né, alguns princípios que regem a administração pública. E um deles é o princípio da finalidade, que vai diz respeito inclusive à questão da eficiência. Ou seja, o Estado prestar uma atividade essencial com performance, com um alto desempenho, né? A eficiência estatal, digamos assim. Então, isso também é uma das características do orçamento público, né? Uma vez que o orçamento público tem por finalidade o cumprimento dos princípios, né, da finalidade da administração pública. Outra característica seria acerca, né, dos objetivos principais do orçamento público. Nós já mencionamos alguns destes princípios, que seriam uma série daquelas funções que vai ser basicamente o quê? A manutenção, a criação, né, e a conservação de uma prestação de serviço público de boa qualidade, né, para suprir, para atender às necessidades da população. A webcam está na frente do monitor, então está até me dificultando visualizar o slide. Eu cheguei a minha cabeça para o lado. Peço também que desconsidere isso. Certo. Com relação ao prazo. O prazo ele é curto por quê? No caso, essa característica ela decorre da administração. Isso, administração enquanto ciência mesmo.
Porque para a administração, prazos inferiores a 2 anos são considerados curtos. Então, por mais que o ciclo orçamentário, que a gente verá logo à frente, ele possa ser superior a 2 anos, o período de execução é de 1 ano, né, que é a vigência daquele orçamento, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Então, sob essa perspectiva, o prazo é considerado curto. Em função do prazo curto, a gente vai para outra característica, que seria a questão do planejamento. Ele é planejado com base na operacionalidade, ou seja, para realmente responder às demandas mais urgentes, mais imediatas. Então, precisa ser operacionalizado com uma certa agilidade e rapidez. Regionalização. O orçamento ele é regional. Ele tem que levar em consideração as demandas daquela região específica. Por exemplo, vamos supor que eu preveja uma despesa, perdão, possa ser investimento, por exemplo, então uma despesa pública com iluminação. Dentro dessa despesa, vai observar algumas coisas, como por exemplo, alguns bairros são bem mais iluminados que outros. Então, um bairro mais periférico, como por exemplo o Vilares do Lago, vai precisar, para fins de iluminação, receber um investimento mais alto do que o Ibituruna, por exemplo. Já tem uma iluminação, apesar de ser questionável, mas já tem uma iluminação boa, né? Ok. Ah, então, nesse sentido, o bairro de Vilares do Lago vai receber uma alocação de recursos maior em função da sua característica específica, que diz respeito àquela região específica, que é mais carente de investimento neste setor. Então, a regionalidade é uma característica do orçamento público. Outra característica, legalidade, né? Como eu já mencionei, o orçamento público é uma lei e, por ser uma lei, deve obedecer, né, aos aos princípios da legalidade. Então, a forma como será feita deve ser respeitada, né, deve seguir o que diz a nossa legislação constitucional e complementar, a infraconstitucional também. Deve seguir todo o princípio da legalidade. O orçamento, ele já foi visto por muito tempo, meramente como um ato administrativo. Mas, de certa forma, ele carrega vários aspectos. O aspecto administrativo, o aspecto jurídico, o aspecto legal, normativo. Isso varia também da época em que o orçamento é analisado. A gente vai ver mais à frente, ao caracterizar a natureza jurídica, que houve certas mudanças nesse sentido. Mas, basicamente, ele também é um ato administrativo. Multinível, como eu já informei, ele é multinível por quê? Não é bem essa a terminologia, mas eu coloquei multinível por quê? Porque ele é criado, aprovado, discutido em todo o âmbito federativo. Ou seja, há um orçamento público da União, há um orçamento público dos estados, há um orçamento público dos municípios, né? Cada ente terá o seu. Então ele opera, de certa forma, em multinível. Certo. Né? Entrando agora no ponto-chave, que seria com relação à natureza jurídica do orçamento público. Bom, ele será dividido em 3 fases cronológicas. Por quê? Porque houveram duas alterações legislativas que impactaram diretamente na classificação, né, no entendimento da natureza jurídica deste orçamento público. A primeira fase é aquela que precede a emenda constitucional número 86 de 2015. A segunda fase é justamente durante a plena vigência, né, da emenda constitucional número 86 de 2015. E a última fase é após a emenda constitucional número 100 de 2019. Então, vamos analisar primeiramente, né, os efeitos antes da redação da emenda constitucional número 86 de 2015. Bom, basicamente a gente vai classificar então, com relação quanto à natureza jurídica, o orçamento público, né, a lei orçamentária anual, é uma lei. Primeiro critério,
Perdão, a primeira característica é uma lei autorizativa. Por quê? Ela simplesmente autoriza despesas públicas. Ponto. Então, ela vai autorizar as despesas públicas. Como eu mencionei, né, é uma lei. No caso, o objeto que a gente está estudando é a Lei Orçamentária Anual. Existem outras leis que abordam também essa temática financeira de orçamento público, como, por exemplo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual de Desenvolvimento, o próprio projeto Planejamento Urbano que o prefeito faz no âmbito municipal, enfim. Mas o orçamento público em sentido estrito é a Lei Orçamentária Anual. É uma lei formal. Por quê? Porque ela é um ato do Poder Legislativo. Então há todo o trâmite do Legislativo que deve ser seguido respeitando os princípios da legalidade. Então é uma lei formal. Outra coisa, neste primeiro momento, antes dessa emenda constitucional, era classificado, né, a natureza jurídica dessa lei orçamentária anual era de que é uma lei formal, perdão, entretanto, não é uma lei material. Por quê? Quando a gente fala em lei material, a gente diz respeito ao ato administrativo em si. Não, perdão, ao ato normativo. Então, apesar de ser uma lei, né, de seguir o princípio da legalidade, não era visto como um ato normativo. Mas sim, tanto que o STF deliberou acerca disso, e na interpretação do do Supremo Tribunal Federal, eles classificaram, né, o orçamento público como sendo um ato político administrativo. Ou seja, não havia essa percepção normativa do ato. Por quê? Porque não gera obrigação. Você não fica obrigado a nada. Você fica apenas autorizado às despesas, mas você não é obrigado a cumpri-las, a executá-las. Então, com o advento dessa emenda constitucional número 86 de 2015, criou-se um certo grau de obrigatoriedade, né? Ou seja, tornou-se o que a gente chama de parcialmente impositivo, né? O que condiz mais com o aspecto lei em sentido material, em sentido de ato normativo. Então, essa emenda constitucional, ela vai alterar o artigo 166 da Constituição Federal, que diz, né, em seu parágrafo 9º, bora lá, que esse foi um parágrafo alvo, né, de alteração. Diz que, bora lá, parágrafo 9º, as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo. Então, naquele projeto que, né, o Poder Executivo encaminha ao Legislativo para discussão, deliberação e aprovação, cabe emendas individuais. Há vários tipos de emenda. A emenda individual é aquela que é proposta, por exemplo, a nível do Congresso Nacional, por um deputado, né, pelo deputado ou pelo senador. Né, é feita de forma individualmente. Entretanto, no caso, não é emenda constitucional que a gente está falando, é emenda à lei orçamentária anual. Então, essa emenda à lei orçamentária anual ela pode ser feita de forma individual ou de forma coletiva, através das bancadas, da representação partidária, etc. Para efeito desta lei, dessa alteração, que impõe parcialmente uma impositividade, essa impositividade ela só vai recair sobre as emendas individuais. Isso é um ponto-chave para a gente entender a alteração que vem no futuro. Bom, outra alteração foi no parágrafo 11. Perdão. Foi no parágrafo 11, que diz que é obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações, né, a que se refere o parágrafo 9º deste artigo. Ou seja, resumidamente, essa emenda constitucional tornou obrigatório a efetivação, a execução orçamentária daquilo que foi programado nas emendas individuais ao projeto de lei orçamentária. Então,
toda emenda individual apelou, né, ao projeto de lei orçamentária anual deve obrigatoriamente ser executado. Então, tendo isso em vista, a gente começa a ver aí, né, o caráter impositivo da lei, né, o caráter de obrigatoriedade daquela lei. Então começa, apesar de ser ainda um ato puramente, não puramente, mas majoritariamente administrativo, a gente começa a perceber um caráter normativo. Entretanto, a doutrina continua classificando isso como lei apenas em sentido material, não sendo lei em sentido, perdão, apenas a lei em sentido formal, não sendo, né, lei em sentido material. E a terceira, mais recente, inovadora alteração seria com o advento da emenda constitucional número 100 de 2019. Essa emenda, o objetivo inicial dela era de ampliar a obrigatoriedade, né, daquelas emendas ao projeto de lei orçamentária anual, às emendas coletivas das bancadas dos partidos, como por exemplo a bancada evangélica. Ela poderia, caso emendasse aquele projeto de lei orçamentária anual, ser, como posso dizer, beneficiada com essa obrigatoriedade de execução. Então, politicamente, seria um jogo bem interessante, porque não se restringiria mais à emenda individual de um único membro do parlamentar, né, que a propusera. Entretanto, né, quando os atos de discussão dessa emenda constitucional, acabou que votaram, né, para tornar obrigatória a execução de todas as despesas. Então, toda despesa que fosse contida no orçamento, né, no projeto de lei orçamentária anual que fosse aprovado, deveria obrigatoriamente ser cumprido, não só atingindo mais as emendas. Dessa forma, a gente consegue perceber, então, a caracterização quanto à natureza jurídica de ser uma lei tanto em sentido formal quanto em sentido material. A alteração normativa que deixa isso bem claro é a do artigo 165 da Constituição Federal, parágrafo 10º. Parágrafo 10, perdão. Que diz que a administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessárias, com o propósito de garantir a efetiva entrega de serviços e bens à sociedade. Ou seja, independente se é emenda ou se está no original projeto de lei orçamentária anual aprovado, literalmente toda despesa contida nesta lei deverá ser executada. Claro que, para tudo, há exceção, que eu irei abordá-las agora. Então, falando a respeito das exceções, né, à obrigatoriedade. No caso, com relação a essas exceções, são 5 hipóteses. A primeira, caso a realização dessas despesas comprometa as metas e os limites fiscais, não poderá ser realizado, não será obrigatório, né? Muito pelo contrário, será proibido a execução daquela despesa, beleza? Segundo ponto, caso ultrapasse o teto de gastos, quem regulamenta isso é a Emenda Constitucional número 95 de 2016. Não posso aprofundar muito nessa emenda porque, enfim, em função do tempo, deixei isso para outra ocasião. Outra hipótese seria em casos de contingenciamento. Na Unimonte discutiu-se muito isso, porque nós sofremos com um certo contingenciamento em 2019 e 2020, incentivado, né, pelo contingenciamento das verbas da educação, feitos, né, protagonizados pelo presidente da República. Então, houve ali um contingenciamento de gastos. Quando é assim, a própria autarquia ela pode fazer o contingenciamento, no caso em que é obrigatório fazê-lo, e aí quando isso não é percebido, realmente é uma atribuição do executivo deliberar a respeito disso. Então foi o que o presidente da República na época fez. Ele determinou o contingenciamento de verbas discricionárias, né, verbas não obrigatórias. O que entra nisso?
pesquisa e afins. Item 4, a quarta hipótese. Quando houver algum impedimento de ordem técnica ou legal. Por exemplo, eu preciso construir uma ponte, mas se eu construir essa ponte, eu vou desabrigar tantas pessoas. Né? Você está ferindo alguns direitos. Então há, de certa forma, um impedimento legal, um impedimento técnico. Eu não tenho tecnologia para fazer, sei lá, para demolir esse prédio sem matar alguém, por exemplo. Então, esse tipo de coisa torna-se um impedimento, e esse impedimento é uma exceção à obrigação de cumprir com aquela despesa. E a última hipótese é quando o cancelamento dessa despesa for servir para créditos adicionais, né, que também são chamados de créditos suplementares. Querendo ou não, a despesa ela é uma previsão. Não quer dizer que você irá gastar aquilo que você estipulou como despesa no orçamento. A realidade ela é diferente daquilo que a gente planeja. Então, muitas vezes é possível gastar-se, por exemplo, eu estipulei gastos em 1 bilhão com iluminação, mas eu só vou precisar de 500 milhões. Então, esses 500 milhões que sobraram podem ser utilizados como créditos suplementares para alguma outra coisa. Então, eu cancelo aquele gasto de 500 milhões para poder utilizá-lo em alguma situação adversa. Por exemplo, uma ponte quebrou. Ninguém esperava por aquilo. A gente não previu que a ponte iria quebrar no nosso orçamento, que foi realizado no ano anterior, aquele exercício financeiro, né, que compreende o ano civil. Então, neste caso, eu posso solicitar a abertura desses créditos suplementares com base no cancelamento de uma despesa. Ciclo orçamentário, para a gente finalizar. Ele é distribuído em 4 etapas: a elaboração, a discussão, votação e aprovação, a execução orçamentária e financeira e o controle e avaliação dessa lei orçamentária anual. Então, colocando isso de forma cronológica. No dia 31 de agosto é a data limite que o Executivo tem para encaminhar o projeto de lei orçamentária anual. Uma vez recebido, até o dia 22 de dezembro, né, do ano em curso, é o prazo máximo que o Legislativo terá para aprovar o projeto de lei orçamentária anual. Essa aprovação que eu falei, ela inclui as outras etapas do processo legislativo, que é a discussão e votação daquele projeto de lei. Ponto. Uma vez aprovado, ele passará a vigir no dia 1º de janeiro do ano subsequente, até o dia 31 de dezembro, também do ano subsequente. Então, esse é o período de execução do orçamento. No dia 2 de janeiro do ano seguinte, ou seja, se eu aprovei o projeto de lei orçamentária anual em 2020, ele vai ser executado no ano de 2021, no ano civil de 2021. No dia 2 de janeiro, perdão, coloquei errado, é 2 de fevereiro, gente. No caso, no dia 2 de fevereiro, né, deverá ser enviado em até 60 dias a prestação de contas do Executivo. No caso, no âmbito nacional, seria o presidente, o governador ou o prefeito, como já mencionado. Então, deu dia 2 de fevereiro, conta-se 60 dias para que, né, o chefe do Executivo encaminhe a prestação de contas ao Legislativo, que pode, né, aprová-las com ressalvas ou reprovar as contas do Executivo. A outra etapa seria o quê? Seria o controle e a avaliação. Gente, o controle e a avaliação, ele não ocorre somente nessa etapa de análise da prestação de contas. O controle e avaliação no direito administrativo, ele é prévio, ele é constante, ele é posteriori. Ou seja, mesmo antes de ser elaborada aquela lei, já há um controle e fiscalização, durante a sua vigência também, e posteriormente também. Acontece que o ciclo orçamentário, a gente vê que ele dura bem mais do que um ano. Dura mais que 2 anos, inclusive. Porque tem a questão da apresentação, perdão, do julgamento, né, das contas do executivo. Só que o fim do ciclo orçamentário
ele só se dá com o devido julgamento das contas do chefe do executivo. Eu fiz uma ligação à Câmara dos Deputados, ou deputados não, gente, perdão, à Câmara dos Vereadores aqui de Montes Claros, a gente é em 2021. E parece que eles ainda estão julgando as contas de Rui Muniz. Não lembro o ano, mas era de quando Rui Muniz ainda era prefeito de Montes Claros. Olha quanto tempo ele já deixou esse cargo. Muitos anos. Ou seja, há um atraso assim absurdo. Há relatos de municípios da região que demoraram mais de 10 anos para jogar as contas de um prefeito. Então, assim, o ciclo ele de fato se encerra com o devido julgamento, né, com trânsito em julgado, digamos assim, das contas apresentadas pelo chefe do executivo. Então, finda-se ali. Claro que isso não impede, né, a elaboração do projeto de lei orçamentária anual no ano subsequente. Então é isso, eu vou finalizando o trabalho por aqui. Essas foram, né, as duas principais referências utilizadas